Bom, pessoal, né, então, o dogma central da biologia molecular, né, que a gente viu nas aulas anteriores, né, que foi postulado lá por Francis Crick, que justifica essa transferência da informação genética. Então, a gente já evidenciou sobre a replicação, né, que a partir da molécula de DNA, a gente tem a formação ali mediante um RNA, a transcrição, e a partir desse RNA, a gente vai ter o processo denominado de tradução, que resulta na produção de proteínas. Então, nós já havíamos visto, né, esse processo inicial, agora a gente vai ver características envolvendo esse código genético, que vai fazer parte da etapa da tradução. Então, de acordo com esse próprio código genético, nós temos uma sequência de nucleotídeos mediante o RNA mensageiro, que vai produzir ali uma sequência de aminoácidos que codifica uma determinada proteína. Né? Então, aqui à direita, a gente tem um esqueminha que representa esse processo. Né? Lembrando aqui o sentido da replicação é sempre de 5 linhas para 3 linhas, né? Que isso diz respeito à posição, né, do carbono na cadeia, e mediante um ribossomo, né, ele que é a estrutura responsável por, né, fazer essa codificação, e ao final a gente tem a formação de uma cadeia polipeptídica. Então, falando um pouquinho, né, sobre esse processo denominado tradução, onde que ele vai ocorrer, né, evidenciando a estrutura celular. Ela ocorre ao nível no citoplasma, em polirribossomos, ou seja, todas essas estruturas aqui verde são ribossomos. Considerando, né, polirribossomos, a gente tem vários ribossomos, ou seja, mais de um ribossomo traduzindo ali um único RNA mensageiro. Então, aqui seria, né, a estrutura desse RNA mensageiro. A gente tem vários ribossomos atribuídos a ele, e nós vamos ver que tem aqueles códons de iniciação que identificam, né, o início desse processo de tradução, e temos também os códons de parada, que não determinam um aminoácido, mas que identifica, né, que chegou ali no ponto final daquele processo. Então, aqui em verde, né, uma representação didática desse momento, desse processo de tradução. E aqui à direita, né, em menor aumento, a gente tem uma imagem real de microscopia eletrônica, né, do que seria essa representação à esquerda. Então, né, evidenciando essas características gerais da tradução, né, lembrando que esse processo inicia-se anteriormente no núcleo com a transcrição, né? Aqui a gente vai falar sobre a tradução, que é o que vem depois dessa etapa, né, onde a gente tem um RNA mensageiro que foi transcrito. Então, isso ocorre aqui ao nível do citoplasma, como está sendo representado aqui nessa imagem, e a tradução nada mais é do que a conversão daquela informação genética que está contida ali no aquele RNA mensageiro em aminoácidos que vão ser aqui unidos formando proteínas, né, ou cadeias polipeptídicas. Então, consiste na síntese de um polipeptídeo, que é essa sequência aqui, quando a gente tem a união de vários aminoácidos que constituirão ali proteínas com informação codificada pelas trincas de bases nitrogenadas do RNA mensageiro. Né? Então, aqui à direita, a gente tem essa representação. Então, tudo inicia-se na molécula ali de DNA, né? A primeira etapa, primeiro processo é a transcrição, que a partir dela vai originar o RNA mensageiro, e aí a gente tem a tradução, que é essa etapa final,
que vai resultar na produção de uma proteína. Então, aqui a gente tem os constituintes que vão fazer parte desse processo e as funções atribuídas a cada um deles, né? Então, primeiro, a gente tem o RNA mensageiro, né? Então, qual que é a sua função? É a informação genética para a síntese de proteínas, ou seja, é ele que vai encaminhar essa mensagem contendo essas informações genéticas, né? Daí a sua nomenclatura de mensageiro. Os aminoácidos, que vão ser ali os constituintes, as moléculas básicas das proteínas. Então, é a partir da união desses aminoácidos que a gente vai ter a produção proteica. O outro tipo de RNA, que é o RNA transportador, aqui então ele vai ser responsável por transportar esses aminoácidos para os ribossomos, que é a estrutura-chave envolvida ali na leitura desse RNA mensageiro e ligação entre os aminoácidos. Os ribossomos, né, que é uma estrutura-chave para esse princípio, que ele é responsável em ler esse código ali genético que foi, né, encaminhado pelo RNA mensageiro, e a partir desse código ele vai fazer a ligação entre os aminoácidos. As enzimas, né, que são estruturas que vão catalisar esse processo, né, ou seja, aumentar ali a velocidade dessas reações. E por ser um processo ativo, né, tem-se o gasto de ATP, né, que é responsável por fornecer a energia do qual essas estruturas necessitam ali para exercer a sua função. Né? Então, aqui à direita um esqueminha para representar, né, alguns desses elementos envolvidos. Aqui embaixo a gente tem os códons. Na sequência, a gente vai ver as possibilidades de arranjo desses códons, né, qual aminoácido que vai se ligar ali para formar uma determinada proteína. Aqui o RNA transportador, né, a cadeia polipeptídica, e esse RNA, né, ele é responsável ali por transportar esses aminoácidos para os ribossomos, né? Então, são todas funções ali integradas, né, para que a gente tenha uma tradução ocorrendo ali de forma adequada. Né? Então, a importância, né, de se estudar esse mecanismo. No código genético, é onde a gente tem ali todas as informações, né, tanto para o desenvolvimento quanto o funcionamento desses organismos, né, já que ele possui a capacidade de transmitir essas informações genéticas através dessa síntese proteica. Então, aqui a gente tem, através da combinação de 4 bases, né, através da tradução, a formação de 20 aminoácidos. Né? Então, a gente vai ver como que a combinação entre essas bases influencia na produção desses 20 aminoácidos e que, posteriormente, a gente tem 64 possíveis combinações. Então, aqui vamos ver algumas características que fazem parte aqui do código genético. Então, começando, né? 3 nucleotídeos, eles codificam um aminoácido, né? Então, considerando aquele quadro anterior, né, a gente tem que proteínas constituídas de um conjunto básico de 20 aminoácidos, que
estão representados aqui à direita. No entanto, né, existem apenas 4 bases. Então, a gente tem 3 bases, que é aquela união, que vai formar um códon. Eles são necessários para codificar pelo menos 20 aminoácidos. São esses aqui representados anteriormente. Então, essas 4 bases nitrogenadas, né, para formar aqui na sequência, né, esses códons, que a gente vai ver aqui a tabela completinha, eles ficam organizados de 3 em 3, né? Por isso que fala em trinca, porque eles estão organizados, né, de 3 a 3. Então, primeira característica a ser levada em consideração: 3 nucleotídeos, ou seja, a combinação de um desses 3, né? Lembrando aqui que a gente está falando de tradução. Então, a tradução considera que, seguindo aquele fluxo da informação genética, primeiro a gente tem DNA, depois RNA. Então, aqui, ao invés de timina, a gente vai identificar uracila, porque a tradução, né, ela envolve ali a partir do RNA mensageiro. Aqui a gente tem a descrição das 4 bases associadas ao DNA. Então, ali na sequência, quando a gente chegar na tabela, né, eu vou demonstrar aqui alguns exemplos para a gente reforçar essas características. Vocês vão ver que a timina, ela não está presente. O que vai estar é a uracila, porque considerando a tradução, né, essa molécula de DNA, ela ficou lá na parte da transcrição, né? Depois ali da formação do RNA mensageiro, a gente tem que considerar a uracila aqui no lugar da timina. Então, a primeira característica do código genético: é necessário 3 bases nitrogenadas que formam um códon para codificar pelo menos 20 aminoácidos, que é o que a gente tem, né, já estabelecido. Segunda característica: o código genético, ele não é superposto. Vocês podem identificar em outras literaturas a denominação sobreposto, né? Alguns livros utilizam superposto, outros utilizam sobreposto, né? Mas o significado aqui, né, sob o ponto de vista molecular, é o mesmo. Então, aqui, só para a gente entender essa diferença do que é sobreposto e do que não é sobreposto, considere aqui uma sequência de bases A, B, C, D, E, F, né? Ou seja, aqui são letras aleatórias, né? Até porque a gente não tem todas essas letras como base nitrogenada, né? A gente tem somente adenina, uracila, guanina e citosina. Então, são essas as letras que vão aparecer, né? Essa referência aqui do início do alfabeto é só para a gente entender a diferença do que é um código genético superposto ou sobreposto de um que não seja, né? No nosso caso, o nosso código genético não é superposto. Então, vamos considerar esse exemplo aleatório, que identifica que a sequência inicial do alfabeto, né? Exatamente em ordem alfabética. Então, se a gente considerasse um código genético que fosse superposto ou sobreposto, seria feita da seguinte forma, né? Considerando que os códons, eles são de 3 em 3. Então, aqui o primeiro seria ABC. O seguinte daria início aqui na segunda letra, BCD. Na sequência, teríamos CDE, depois DEF e assim por diante. No entanto, em um código não sobreposto, que é o que ocorre no nosso caso,
seria a leitura feita da seguinte forma: ABC, relacionada ao primeiro aminoácido, e aqui o segundo seria a sequência seguinte, DEF. Então, esse exemplo aqui de baixo, né, que eu estou colocando em destaque, ele representa como o nosso código genético, né, ele está sendo ali descrito, né? Mas lembrando que as iniciais, considerando o código genético, é a letra correspondente à base nitrogenada. Aqui foi utilizada, né, as letras do alfabeto, só para a gente entender o mecanismo, né? Então, ABC seria o primeiro aminoácido, porque eles são formados, né, em trinca, que constitui um códon, e o próximo aqui aminoácido de leitura seria o DEF. Seguindo aqui ainda dentro dessas características que fazem parte do nosso código genético, é que ele não tem pontuação, né? Então, foi postulado que talvez alguma letra ali unificada, ela identificaria essa pausa como se fosse uma vírgula, né? Então, foi falado que, por exemplo, uma base indicada como Q poderia servir como uma vírgula entre os grupos de 3 bases, né? Então, considerando aqui mais uma vez a ordem alfabética, né? Se por acaso houvesse essa pontuação, ele estaria ali separando cada trinca de bases, né? Então, por exemplo, ABC, aí vinha o Q, identificando ali que houve o término da base, depois DF, Q e assim por diante. No entanto, né, depois evidenciou-se que não é assim que acontece, que não tem uma pontuação e, consequentemente, a sequência ela é lida a partir de um ponto inicial fixo. Então, é por isso que se tem estabelecido aqueles códons de iniciação e os códons de parada, ou seja, eles que determinam onde inicia-se ali a leitura. Aí as bases, elas estarão todas uma ao lado da outra, sem vírgula, sem pontuação, sem letra adicional. E vai ocorrendo até chegar no códon de parada. Então, o código genético ele não tem pontuação. Então, aqui, né, as características. Fala-se a seguinte frase: a mensagem genética está contida em um código triplo, porque são as 3 bases que vão constituir um códon. Ele não é sobreposto ou não superposto, né? Pode-se utilizar essas duas nomenclaturas. Ele não possui vírgula, ele é de característica degenerada e é quase universal, né? Algumas literaturas falam simplesmente que é universal, mas é importante ter, né, um asterisco ali, alguma informação que identifique que existem raras exceções, né? Porque quando a gente fala em universal, significa que ele vai ser idêntico para todas as espécies vivas. E não é isso que ocorre. A gente tem algumas pequenas exceções que vão ter diferentes códons. Então, por isso que é importante ter uma cautela ao utilizar essa palavra, né? Porque algumas literaturas trazem o código genético como universal e nem sempre, né, ele vai ser considerando ali todos os organismos. Então, aqui uma breve definição do que seriam essas características envolvidas. Então, o que é esse código triplo? Vai ser justamente essa sequência de 3 bases nitrogenadas que formam o códon e assim especificam um aminoácido. Então, é sempre de 3 em 3. Não sobreposto
ou não superposto. Isso identifica que nenhuma base nitrogenada ela vai ser compartilhada entre códons consecutivos. Não possui vírgula, ou seja, não existe nenhuma base nitrogenada ali interveniente entre os códons. Então, um códon ele fica ali ao lado do outro, né? E assim sucessivamente, até chegar naquele códon de parada. Outro ponto importante, o código genético ele é degenerado, né? Então, o que isso significa? Que mais de um códon pode codificar o mesmo aminoácido, né? Então, dependendo de como que o ribossomo, né, vai fazer a leitura ali, a gente vai ver que tem aminoácido que tem diferentes códons para aquele mesmo aminoácido. E universal, né, identificando que ele é quase universal em razão dessas raras exceções, né? Ou seja, existem algumas estruturas, normalmente são micro-organismos ali mais primitivos, né, que não tem ali tanta maquinaria celular, né, como os seres vivos mais complexos, eles vão ter ali outros códons. Então, aqui uma visão geral das características que envolvem, né, o código genético. Até aqui, pessoal, tem alguma dúvida, alguma pergunta? Esse contexto inicial, então, dessas características, tá tranquilo? Bom, então vamos avançando. Bom, então lembrando, né, que nós temos 4 bases nitrogenadas para formar códons, os quais eles ficam organizados de 3 em 3, né, tendo um total de 64 combinações já decifradas, né? Então a gente tem essa ampla capacidade aqui de variação, considerando aquela característica anterior, que o código genético ele é degenerado. Ou seja, a gente tem combinações ali diferentes, mas que culminam na produção de um mesmo aminoácido, né? A gente vai ter somente a exceção de 2 aminoácidos, que são o triptofano e a metionina, que eles serão codificados por apenas uma única trinca. No entanto, os outros 12 aminoácidos, né, que contemplam aquela tabelinha onde tem-se a descrição dos 20 possíveis aminoácidos, eles serão codificados por 2 ou mais. Daí, então, esse número aqui, esse quantitativo de 64, porque nós vamos ver mesmo os aminoácidos ali sendo codificados por diferentes combinações dessas trincas. Então, né, por que o triptofano e a metionina? A metionina, né, tem-se uma explicação plausível porque ela vai ser aquele códon de iniciação. Ou seja, onde a metionina estiver presente, isso identifica-se que é ali que inicia, né, a tradução. O triptofano, porque ele foi o único ali aminoácido que teve uma única combinação, né? No entanto, a metionina, ela tem
essa importante função de ser ali direcionada para o local onde vai iniciar a tradução, né? Então, por isso que ela é codificada por apenas uma única trinca. Quando chegar na tabelinha aqui, vai ficar mais fácil, né, de vocês visualizarem essas 64 possibilidades, né? Porque esse número de códons para cada aminoácido ali a ser formado, ele tem uma correlação com sua frequência de ocorrência nas proteínas. Então, o triptofano, né, em razão dele estar presente em apenas uma única trinca, seja ali atribuído ao fato dele ter uma menor frequência nas proteínas. E a metionina seria porque ela é um códon de iniciação, né? Porque cada códon vai codificar um aminoácido que posteriormente codifica ali uma proteína, com a exceção daqueles códons de parada, né? Eles não codificam nenhum aminoácido, eles só sinalizam que ali é o local de finalizar a tradução. Então, nós temos 20 aminoácidos, 4 bases nitrogenadas e 64 códons, né? Então, a gente vai ver esse interessante paralelo que é feito entre esses números. Deu para entender por que o triptofano e a metionina, né, fogem a essa regra dessa codificação? Então, joia. Então, vejam só, pessoal, aqui está sendo evidenciado a metionina e o triptofano aqui, eles estão, né, com esse destaque, esse retângulo aqui em vermelho, identificando que essa é o único aparecimento deles mediante toda essa combinação. Então, aqui, né, como que é feita a leitura dessa tabelinha? Então, aqui, por meio dela, é que a gente aplica todos aqueles conceitos que eu mencionei a vocês anteriormente. Então, aqui a primeira posição seria correspondente à posição da base nitrogenada. Então, aqui, lembrando, né, que por ser na etapa de tradução, trata-se de RNA. Então, nós não veremos timina, e sim uracila. Então, daí a letra U, né? Então, o U vem de uracila, o C de citosina, o A de adenina e o D e o G de guanina, né? Então, aqui seria a primeira posição. Lembrando, né, o sentido é sempre de 5 linhas para 3 linhas. Então, aqui, essa primeira posição vai ser em 5 linhas. Então, aqui tem os quadrantes, né? Percebam que tem vários quadrantes. E aqui dentro de cada um deles tem a abreviação do aminoácido a ser formado. Aqui na parte de cima dessa tabelinha, a gente tem a segunda posição, considerando sempre esse posicionamento da base nitrogenada. E aqui, por fim, a terceira posição, porque o códon, né, ele é formado em trinca. Então, aqui, acompanhem comigo a setinha. Se na primeira posição for a letra U, na segunda posição for a letra C, por exemplo, e na terceira aqui ser a letra a gente vai ter a produção desse determinado aminoácido, né? Mais adiante tem uma tabela que fica mais fácil de ver porque ela considera a trinca, ou seja, o códon, né? Aqui foi só para a gente evidenciar, né, essas possíveis combinações e por que se tem 64 códons, considerando que a gente tem apenas 4 bases e 20 aminoácidos, né? Essa característica ela só é possível porque o código genético ele é degenerado, ou seja, se vocês observarem, a gente tem vários aminoácidos aqui repetidos, mas que foram
formados por combinações diferentes ali dessas bases nitrogenadas. E evidenciando que aqui a metionina, ela é um códon de iniciação que é formado pela seguinte união de adenina. Então, vejam só, aqui a primeira posição está no A. A segunda letrinha desse códon é o U. Então, a gente vê aqui essa coluna. E, por fim, a terceira ali posição, o G, que está aqui no finalzinho. Então, o códon que vai codificar a metionina, ele é descrito por AUG. Então, é o códon de iniciação, né? Diferentemente do que ocorre naqueles códons de parada, porque eles não vão codificar nenhum aminoácido. Nós temos 3 possibilidades de códons de parada, que são o UAA, UAG e UGA. Né? Aqui na tabelinha, como eles não codificam nenhum aminoácido, está descrito somente como fim. Então, se fosse para a gente montar, é só identificar o sinal aqui da linha e a letra correspondente. Então, aqui seria U, A. É só seguir a linha. O segundo seria mais uma vez o A de novo, só que aqui a gente tem o G, porque a última base, né, da terceira posição está aqui na mesma direção do G. E aqui a gente tem o último códon de parada, que é, mais uma vez, o U, G, A. Então, são os 3 códons que vão identificar que aquele ribossomo, né, ele já traduziu o processo, o ciclo ele já encerrou, e assim é designado para que ele pare, né, aquele processo ali de tradução. Então, diante, né, dessa ampla variedade de códons, que nós vimos que existem 64 códons já decifrados, aqueles que vão especificar o mesmo aminoácido, eles são tidos como sinônimos, né? Então, o que diferencia é a ordem ali da base nitrogenada, mas que o ribossomo, ele vai entender ali que está codificando o mesmo aminoácido. Então, aqui, por exemplo, tem-se 2 códons, o CAU e o CAC. Percebam que são códons diferentes, né? Aqui a última base nitrogenada, ela se difere, né? Aqui na primeira é uracila e na segunda é citosina, né? Então, são bases diferentes, mas que esse conjunto desse códon, eles são sinônimos para histidina. Então, se o ribossomo, ele lê CAU, ele vai produzir uma histidina. Se ele lê CAC, ele também vai produzir uma histidina, porque eles são códons que especificam esse mesmo aminoácido, né? Só que essa semelhança, né, esses códons que são sinônimos, eles não são distribuídos de forma aleatória, né? Se vocês observarem lá naquele quadro, eles vão ocupar a mesma quadrícula, né? A grande maioria difere apenas na última base, né? Então, foi evidenciado aqui essas características. Vejam só, aqui em rosa está sendo identificada a serina, né? Então, vejam só que vários códons com combinações ali diferentes codificam o mesmo aminoácido, né? Isso é válido para arginina, glicina, alanina, valina, leucina, né? Então, considerando o nosso código genético, né, a grande maioria dos aminoácidos, eles apresentam diferentes combinações, né? A única exceção a essa regra vai ser justamente o triptofano e a metionina, né? Mas todos os outros têm-se pelo menos 2 ou mais
possibilidades ali de combinação. Então, aqui, essa próxima tabelinha, ela é mais completa, porque aí a gente consegue visualizar tanto a combinação das bases, quanto aqui a abreviatura do aminoácido presente. Então, quando fala-se, né, que o código genético ele é quase que universal, significa que na grande maioria dos micro-organismos, dos seres vivos, a gente vai ter essa constituição, ou seja, né, envolvendo toda essa complexidade, né, a seguinte combinação de UUU, ou seja, 3 uracilas, vai formar o aminoácido fenilalanina. Então, isso é válido para nós, seres humanos, e para a grande maioria dos seres vivos, né? Conforme eu havia comentado com vocês, existem apenas raras exceções, que normalmente, né, um micro-organismo mais primitivo, que é o micoplasma, ele usa como código de parada uma outra combinação. E o triptofano, nesses seres, aqui no caso, para nós seres humanos, o triptofano, ele vai ser representado pela seguinte combinação: uracila, guanina, guanina, ou seja, a trinca UGG. Já para esses organismos, que são designados como micoplasma, a combinação aqui, a última base nitrogenada deles é a adenina. Então, em razão dessas raras exceções, né, fala-se que o código genético ele é quase que universal. Então, aqui, né, para a gente reforçar esse princípio, essa primeira coluna da esquerda representa a primeira letra, que vai influenciar a formação desse códon. Aqui na parte superior, a segunda letra. E aqui, à direita, né, a gente tem aqui uma maior variedade, que corresponde à última ali base, a terceira letra. Então, é só a gente unir, né, de acordo ali com a localização. Então, por exemplo, vamos ver aqui a seguinte situação. Aqui CCU. Então, a primeira letra é C, aqui. A segunda letra é U. E a terceira letra é também U. É só a gente acompanhar a linha, né, onde que ela encosta, qual letra ali que está sendo correspondente. Então, o códon CCU, ele vai determinar a produção do aminoácido leucina. E se a gente observar, né, existem outras combinações também para leucina. Né? E aqui, então, a gente evidencia essa característica do código genético C, né, degenerado. Ou seja, existem códons que são sinônimos e assim vão significar o mesmo aminoácido para o ribossomo. Então, se esse ribossomo lê CUA, CUC, CUU, CUG, ele vai formar, né, a leucina de qualquer forma, porque são códons sinônimos para esse mesmo aminoácido. Então, aqui, essa apresentação ela é mais completa, né, porque a gente vê as possíveis combinações dos códons, e aqui, à direita dessa chave, a abreviatura do aminoácido ali que vai ser produzido. Então, aqui, por meio, né, dessa apresentação, a gente pode evidenciar todas aquelas características, aqueles conceitos que eu mencionei com vocês no início da aula, né, que o código genético, ele não apresenta vírgulas, então essa leitura, ela vai ocorrendo ali de forma, né, seriada, cada um desses códons vem ao lado do outro. O código genético, ele não é sobreposto, né, então, ou seja, ele vai ter essa sequência aqui que é lida, né, uma ao lado da outra. Ele é quase que universal,
né? Porque existem algumas raras exceções que não vão ser essas combinações. E normalmente são alterações muito discretas, é só a última base nitrogenada que se altera. Mas ainda assim, né, é importante levar em consideração. E lembrando, né, que todo códon codifica um aminoácido, com exceção dos códons de parada, que são 3. Né? Aqui o AA, o AG e o GA. São as 3 possibilidades que vão identificar que aquele processo ali de tradução ele foi encerrado, né? Ou seja, ele não codifica nenhum aminoácido. E lembrando que o aminoácido metionina, né, ele é codificado pelo códon AUG, que é um códon de iniciação. Desta forma, o códon de iniciação ele vai codificar um aminoácido, enquanto que os códons de parada não codificam um aminoácido. E aqui embaixo, né, tem o significado das abreviaturas. Né? Então, aqui são aqueles 20 aminoácidos que a gente tem disponível. Então, os 20 aminoácidos existentes, mediante a combinação das 4 bases, né, que são adenina, citosina, guanina e uracila, a gente pode ter essas 64 possibilidades de códons, né? E se isso só é possível porque o código genético, ele é degenerado. Ou seja, existem códons que são sinônimos e assim vão significar o mesmo aminoácido para aquele ribossomo. Né? Então, o porquê desse significado, dessa redundância, da gente ter ali, né, várias combinações de códons para produzir um mesmo aminoácido? Né? Porque se caso ele não fosse redundante, ou seja, se não houvesse, apenas 20 códons designariam os aminoácidos, né? Considerando que a gente tem 20 aminoácidos. Então, se não houvesse redundância, 20 códons já seria suficiente. No entanto, ali a probabilidade de ocorrência de alguma mutação, né, de alteração, ela seria muito maior se por acaso esse código genético não fosse redundante. Então, essa redundância, né, essa combinação, ela auxilia nesse sentido, porque ela minimiza ali a probabilidade, a chance de mutação. Então, isso é importante, né, no sentido de que protege aquele organismo, né, de possíveis ali alterações a nível genético. Considerando sempre ali o término, né, da região de cadeia, porque quando ocorre mutação de término de cadeia, a gente tem proteínas que são inativas. E quando há a substituição de um aminoácido por outro, né, significa ali que tem um menor grau de ofensividade. Então, esse código genético, ele é construído de modo que uma mudança em qualquer base nucleotídica de um códon resulta num aminoácido sinônimo ou aminoácido com propriedades químicas similares. Né? Então, por exemplo, se for ali codificar um aminoácido que seja sinônimo, mas com aquela trinca, uma combinação diferente, isso não vai resultar em doença, porque a gente tem uma maior variedade de códons codificando um mesmo aminoácido. Só que em alguns casos, né, infelizmente a gente não vai ter a substituição de um aminoácido que seja equivalente, né? Isso ocorre, vocês já devem ter visto, né, em situações da anemia falciforme, né, que tem ali uma mutação na região da cadeia beta da hemoglobina
e isso codifica um aminoácido diferente. Né? Se a gente pensasse que, vamos supor, né, não é isso que ocorre, mas se codificasse um mesmo aminoácido na doença, ela não iria desenvolver ali manifestação, porque está codificando ali um códon diferente, mas que tem o mesmo aminoácido sendo produzido, né? Só que, infelizmente, em algumas situações, essa codificação ali altera o aminoácido produzido e assim, ao final, a gente tem, né, uma cadeia polipeptídica diferente do esperado. E aí vai ter, né, o desenvolvimento da doença. Então, essa redundância, ou seja, né, o que a gente viu ali no quadro anterior, né, combinações diferentes de códons para formar o mesmo aminoácido, minimiza ali esses efeitos deletérios das mutações. Porque se por acaso codificar, né, um códon ali que identifique o mesmo aminoácido, a gente não vai ter o desenvolvimento de doença. Né? A doença ela só vai existir se codificar ali uma trinca, né, um códon, que não seja equivalente a aquele aminoácido. Então, daí a importância, né, dessa redundância do código genético. Então, aqui falando um pouquinho da molécula do RNA transportador, né, que são moléculas ali adaptadoras na síntese proteica. Então, a sua função, né, como a sua própria nomenclatura já dá indícios, que é transportar, ele é responsável por levar um aminoácido ali específico sob uma forma ativada para o lugar da síntese da proteína. Né? Então, aqui a gente tem um exemplo do RNA transportador levando a adenina, né, ali para se juntar a sequência ali que foi pré-determinada para que haja ali a síntese proteica. Né? Então, aqui só algumas características, né, estruturais, mas o mais importante é entender o significado, né, onde a carboxila desse aminoácido ela é esterificada ali a hidroxila 3' ou 2' na unidade de ribose na ponte 3' da cadeia desse RNA transportador. Ou seja, que só está identificando o local de ligação, né? Mas o foco maior aqui é entender a funcionalidade desse RNA transportador. Ou seja, de forma ali coordenada e específica, ele se liga, né, a esse aminoácido ali que foi designado para se ligar ali aos outros códons e assim, né, produzir ao final a síntese proteica. Então, aqui evidenciando, né, mais características relacionadas a essa molécula que tem uma importância fundamental na tradução. Então, aqui seria a estrutura molecular secundária ali do RNA transportador. Então, quando a gente tem a união do RNA transportador ao aminoácido, essa molécula ela é denominada aminoácido RNA transportador, né? Aqui designado pela sua sigla, que é tRNA. Então, né, essa molécula, a gente vai ter a utilização, né, dentro da tradução, nós vimos que tem enzimas, que há a necessidade de ATP, considerando que é um processo ativo. Então, tudo isso vai ser catalisado pela enzima aminoácido RNA transportadora sintetase. Né? Então, aqui, normalmente as enzimas, elas têm ali nomenclaturas próximas a moléculas onde elas vão atuar. Né? Então, aqui, para lembrar, é só identificar que a enzima ela tem um acréscimo da palavra sintetase, que por meio,
né, de uma reação de esterificação, ocorre a necessidade desse gasto de ATP. Então, a gente tem estabelecido que se tem pelo menos uma sintetase específica para cada um daqueles 20 aminoácidos e que o local de reconhecimento ali do molde é o anticódon, né? Porque a gente tem o códon, que é a identificação ali de parâmetro, e o anticódon é onde eles vão se ligar, né, para finalizar esse processo da tradução. Então, esse anticódon, ele vai reconhecendo essa sequência ali dos códons, né, que são complementares. Então, esse processo ele vai ocorrendo, né, de 3 em 3. Lembrando que não tem vírgula, não tem sobreposição, né? A leitura ela é feita mediante um códon de iniciação, né? Vai sendo traduzido até chegar naquele códon de parada, que identifica que o processo, né, ele já ocorreu ali de forma satisfatória e assim o ciclo de tradução ele é interrompido, porque já foi ali então produzida a proteína de interesse. Então, pessoal, tem alguma dúvida?